Podia titular. Falta dois. Guardanapo. Pode ser, pode ser. Senhoras e senhores, boa noite. Por incrível que pareça, nem parece um evento judaico, estamos começando exatamente no horário. Isso aqui deve ser registrado como um fato histórico. Eu não me lembro de nenhum evento da comunidade começando exatamente no horário. Talvez porque a Judite seja IEC. E os IECs são muito pontuais. Bem, Judite vai dizer algumas palavras na abertura desse painel e eu passo o microfone para ela. Boa noite a todos, obrigada pela presença. A ideia desse painel hoje era compartilhar com vocês um pouco quem era o Moacir um pouco mais na intimidade. Ou seja, o Moacir era muito conhecido como escritor, pessoa famosa, com vários prêmios, jornalista, médico. E a nossa ideia hoje é que algumas pessoas mais próximas do Moacir, começando pelo irmão dele, que vai nos contar um pouco da infância deles em casa, depois o Abraão Slavutski, que conviveu em família também durante a infância, o Abraão Fickers, que era Juventude no Bonfim, os colegas do movimento juvenil, o Léo e o Capura, que vão nos contar, acho que algumas travessuras de juventude deles. Então, e o Rubem, depois que vai nos contar um pouco do Moacir, né, convívio com a família Living. Então, a ideia é trazer um pouco para vocês quem foi o Moacir pessoa, como ele se desenvolveu, como é que a identidade judaica dele foi se formando ao longo desse período. Não temos ainda o Jacques Weinberg, que acho que vai chegar daqui a pouco, deve ter ficado preso no trânsito, mas vamos começar de qualquer maneira. Passo a palavra para o Abraão, então. Bem, pessoal, esse grupo de pessoas que está aqui está se encontrando nesse momento. Nós não conversamos entre nós. Eu achei importante, para começar os trabalhos, fazer uma introdução nas próprias palavras do Moacir. Moacir escreveu uma carta de 2 páginas de letra graúda, para quem não enxerga, e que não vai tomar muito tempo, mas que para mim sintetiza, é como se fosse Moacir, judeu, se apresentando como tal. O nome que ele deu a esse artigo, crônica, foi Sonho de Pai. Num desses dias, dei uma palestra para o Círculo de Pais e Mestres do Colégio Israelita Brasileiro em Porto Alegre. As tantas perguntaram-me se eu colocaria meu filho, que vai fazer 2 anos, imagina, o Beto estava fazendo 2 anos, se eu colocaria no colégio israelita. Respondi que sim. E aí perguntaram-me o que esperava eu do colégio. É o que respondo agora. Talvez seja melhor dizer primeiro o que não espero do colégio. E isto pode ser resumido numa frase: não espero e não desejo que um colégio judaico transforme o meu filho num ritualista, numa pessoa que cumpra preceitos religiosos sem saber exatamente o que está a fazer, nem porquê. Numa pessoa rígida, intolerante, voltada para o passado, ao invés de estar preocupada com o presente e com o futuro. Não digo que o passado não seja importante. Eu gostaria que o meu filho conhecesse a história judaica e, sobretudo, que a entendesse como parte da história da humanidade. Gostaria que meu filho soubesse que tudo o que aconteceu aos judeus não resultou nem do acaso, nem de um desígnio misterioso. Se os judeus foram muitas vezes bode expiatório, isto aconteceu porque foram apanhados
no entrechoque violento de forças e interesses contraditórios. Feudalismo versus capitalismo, capitalismo versus socialismo e assim por diante. Eu gostaria que esse conhecimento da história, dos mecanismos que fazem a sociedade, desse ao meu filho sabedoria e tranquilidade que o livrassem dos fantasmas da paranoia, doença tão comum entre nós. Eu gostaria que meu filho tivesse acesso à cultura judaica, tanto por ela ser judaica como por ser cultura. Gostaria que ele tivesse o mesmo prazer e a emoção que eu sinto ao ler os contos de Sholem Aleichem, Mendele e Pérez, as histórias de Isaac Babel e Michael Gold, os livros de Bellow, Malamud, Bashevis Singer e Philip Roth. Gostaria que ele ficasse extasiado diante dos quadros de Chagall, que gostasse de música Yiddish, das canções hebraicas, da dança de Israel. Gostaria, modestamente, que ele lesse o que escrevi e que sentisse o judaísmo nos meus próprios livros. Gostaria disso como pai e como judeu. Gostaria que meu filho tivesse bagagem intelectual sem ser pedante, que compreendesse que a literatura, música e pintura devem tornar as pessoas melhores, não superiores, que sentir é tão importante como saber. Gostaria que ele aprendesse a chorar como só os judeus sabem chorar, e a rir como nós. Aquele nosso meio sorriso, meio amargo, meio filosófico. Gostaria que meu filho estivesse solidário com Israel, que compreendesse o quanto o Estado significou em termos de elevar a dignidade do povo judeu e da magnífica experiência humana. Gostaria que meu filho tivesse a mentalidade de um kibbutz, mesmo vivendo no Brasil. Ou talvez, justamente por isso, gostaria que meu filho tivesse um ideal e que lutasse por ele, não se sacrificando, porém, a fantasias neuróticas. Gostaria que o meu filho não fosse um sectário, que não colocasse em polos irremediavelmente opostos judeus e árabes, israelenses e palestinos, que soubesse que nesse mundo há lugar para todos. É só uma questão de ajuste. Que soubesse que cada vez que há uma guerra, alguém lucra com isso. Não sei se é pedir demais em troca da mensalidade escolar, mas afinal a educação tem um componente de sonho enxertado na dura realidade cotidiana. E sonhar não é proibido, assim se quer. Eu acredito que aqui nós temos muito conteúdo espiritual judaico, como assim se quer. Eu não sei se alguns conceitos mudaram a partir daquele tempo, mas nós que convivemos com ele de diversas maneiras, nesse momento podemos dar um testemunho de como percebemos o Moacir Sclia judeu. Passo então a palavra nesse momento para o Vremir, irmão do Moacir, e que vai, durante 10 minutos, é o tempo máximo que podemos dar, dada a quantidade de pessoas que vão se manifestar, em 10 minutos, dar o seu sentimento, a sua percepção sobre o humano judeu. Boa noite a todos. Ao Abrão, aos demais da mesa, agradeço o convite, por do lado. Preparei um pequeno roteiro, que o tema é bem específico, sobre a trajetória judaica de Moacir na sua obra. E já que o Abraão começou falando sobre o tempo, a redução do tempo, vou começar com algo que não é muito alegre, mas vamos terminar bem alegre depois. Lembrar que na cerimônia fúnebre, o Moacir, oficiante, o líder espiritual Gerson, inicia dizendo assim: cada vez que eu encontrava o Moacir numa cerimônia religiosa,
me pedia para ser breve. Primeiro, porque ele não era muito dado à lídia religiosa. E segundo, porque ele sabia que muito rabino, muito líder religioso, muitos oficiantes, normalmente se aproveitam da ocasião para se estender e marcar a sua presença. Quanto à condição judaica, e o Dr. Abraão Slavutsky deve ter lido muitas vezes um pequeno livrinho do Moacir chamado justamente isso, Condição Judaica, em que ele faz 3 perguntas. Seria a condição judaica, a natureza judaica, como dizem os ortodoxos, aquele que nasce do ventre de uma mãe gentil? E isso é lei, e ele completa a frase, isso é lei, é uma lei ortodoxa do Estado de Israel. E uma resposta muito curta, que diz que certamente esta não era a condição para ser judeu. Depois, seria por acaso aquilo que Karl Marx diz na questão judaica, um livro que ele escreveu quando tinha 25 anos, seriam os judeus uma classe religiosa, uma classe econômica, social, religiosa, portanto, apartada da sociedade, ou como ele mesmo disse, Karl Marx, os poros da sociedade. O Moacir diz que também, certamente, não seria esta a resposta. Ele faz alguns comentários sobre a identidade religiosa de Marx, que são surpreendentes, e conclui que esse não é o caminho para definir uma identidade religiosa. E chega a terceira hipótese. Seria a identidade judaica fruto de uma relação ética, e até gostaria de acrescentar, e histórica, que é a ideia que ele perfila, ele adota esse pequeno volume. Depois ele coloca algumas questões sobre essa natureza, são colocadas algumas questões sobre a natureza judaica, um livro que foi editado recentemente pela Pontifícia Universidade Católica, chamado de Tributo a Moacir Slavutsky. Eu vou me valer de um artigo, de um capítulo, escrito por Flávio Moreira Chaves, que faz extensas comparações entre Moacir e Érico Veríssimo, melhor especialista em Érico Veríssimo. E depois de citar outros escritores brasileiros, como Machado de Assis, Lima Barreto, Graciliano Ramos, ele diz que Moacir foi um escritor judeu urbano, fruto de uma diáspora, utiliza essa palavra. Para explicar o que era a diáspora, Flávio diz que nesta diáspora Moacir traz toda a sua bagagem, desde lá das aldeias da Ceará até o bairro do Bonfim. Além disso, Moacir coloca algumas questões que ele reconhece como a ambivalência ou a multivalência do judeu não judeu. Em primeiro lugar, ele analisa a figura de Karl Marx, ele que deu toda a obra, conhecia, citava de memória, e mostra como Marx comete o equívoco ao separar o judeu da sociedade e colocá-lo na frase de Karl Marx, nos poros da sociedade, aqueles que viviam da altura sem serem culturais. Diz que esse engano, especialmente uma frase de Marx, os judeus sobreviveram não apesar da história, de acordo com a história. Ele critica bastante, mas de qualquer maneira ele não rejeita o marxismo. Depois Moacir também tem uma questão de identidade, como Kafka.
E ele escreveu várias vezes sobre isso. Kafka era um judeu assimilado, tcheco, que obrigado. Acho que tem muito eco aqui. Obrigado. Está melhor agora? Então, em relação a Kafka, o Moacir coloca a questão da ambivalência de Franz Kafka. Todos os seus pesadelos, comparados a incertos, situações jurídicas incompreensíveis para ele, e mostra como Kafka, apesar de ter tcheco, escrevia em alemão. Depois outros escritores, tchecos, húngaros, judeus, também escreveram em alemão. Passa por Einstein e mostra como Einstein, embora um homem com fé, não era um homem religioso. Einstein foi capaz de dizer que se podia entender o universo prescindindo de Deus. Cientistas mais recentes estão dizendo agora. Quando Einstein foi convidado para ser o primeiro presidente do Estado de Israel, ele recusou. Ele disse: eu não sou um estadista, apenas um professor de matemática, uma cátedra muito simples lá no meio dos Estados Unidos. Quando foi convidado, isso foi relatado pelo diretor-geral da Universidade Hebraica há pouco tempo atrás, foi convidado para ser o primeiro reitor da Universidade Hebraica, e também recusou e fez uma crítica à criação da universidade. Ele entendia que era algo muito elitista, muito quimérico, muito utópico. Acabou se enganando. De qualquer maneira, eu não quero esgotar o tempo, esses 10 minutos são curtos. Moacir foi contador de histórias. Aprendeu a contar as histórias ouvindo histórias. Na calçada, na rua, nos chás, os pais, os parentes, os amigos se reuniam para falar sobre a Bessarabia, sobre Getúlio, sobre a inflação, sobre a Segunda Guerra. E aquelas conversas todas, ele que ficava tão atento, se torna também um contador de histórias, sem nenhum demérito à sua capacidade de romancista. Ainda acho que a obra-prima de Moacir são os seus contos. Mas, a propósito das histórias, muitas eu já tive a oportunidade de contar, aquelas famosas 60 redações de latim. Ele escreveu quando tinha 11 anos, em 30 dias, quando a mãe exigiu que ele fizesse uma redação por dia. Ele disse: mãe, agora veio o verão. Ele disse: não tem nada de verão, tu não tem o que fazer, vai fazer 2 redações por dia. Ele fez 60 em latim. Muito tempo depois, os padres que foram meus professores lá na PUC lembravam desse episódio com muito orgulho. Mas eu queria contar 2 histórias do Moacir que acho que definem bem esse aporte, essa ancoragem ética que ele tem com o judaísmo. Num dia de verão muito quente, ao meio-dia, eu fui pedir que ele autografasse um livro para um amigo meu. Ele estava saindo de gravata, apressado, autografou o livro, perguntou o nome da pessoa a quem seria dedicado. Você estou com pressa porque eu preciso ir até Pelotas. Tudo vai fazer em Pelotas. Você vai dar uma palestra numa escola primária de Madrid. Tem alguma? Vou ver. Não é tão longe, e de noite querem estar de volta. Acho. Só o Moacir faz isso. A outra história saiu naquele blog que a 0 Hora começou a publicar logo após a morte. Eu vi um carro, eram 3.000 carros, vieram casas do mundo inteiro, Estados Unidos, Israel, Dinamarca, alguma coisa que eu estou me lembrando. Assim. E veio uma carta de uma pessoa que assinava como mulher,
me disse o seguinte: eu queria dar um depoimento sobre o Moacir. Meu pai, que é paraplégico e tem uma idade bastante avançada, mora num apartamento que é a propriedade do Moacir. Quarto e sala, muito simples, muito rudimentar, aí no centro da cidade. E, de repente, eu recebi uma carta da imobiliária. O papai não estava pagando o aluguel. Já fazia um ano, já havia uma ameaça de despejo judicial. Então eu procurei o telefone do Moacir e liguei para ele. Disse quem eu era. O pai morava naquele apartamento, mas eu não tinha condições de pagar os atrasados. Poderia, quem sabe, recomeçar a pagar agora, daqui para frente. E ele ficou em silêncio e eu disse para ele assim: sabe, Moacir, a única distração do meu pai é ir até a janela e olhar o movimento da Borja de Medeiros. A maior simplicidade que eu poderia ver, não há beleza nenhuma no movimento da Borja de Medeiros. A resposta de um sábio, ela nada foi assim: esquece. Então, é esse o depoimento que eu trago. Acho que você também tem depoimento. A mesa está livre. Quem sentir que é o momento. Posso falar antes que eu esqueça? Então, o Luiz Lerner, que conviveu como nós todos aqui, com o Moacir, no movimento juvenil, uma convivência muito forte com ele, ele vai fazer o seu depoimento agora. Eu acho interessante o seguinte, a minha relação com o Moacir. Tem que falar mais alto? Não. Uma coisa que eu lembro bem é como eu ouvi falar do Moacir. Isso foi no ano de 1948, que faz um bom tempo. Eu não conhecia o Moacir, eu ouvi falar dele como? Naquela época eu frequentava o Drora, que era ali na João Teles, do Drora na João Teles. E tinha num desses jornais de parede, chamado Tom Kier, um conto. O Moacir devia ter 11 anos. Tinha um conto sobre inspirado naquela cena que tem do campo de concentração um monte de calçados de crianças, né, uma cena real. Então ele fez um conto inspirado nesse episódio. Eu não me lembro do detalhe do conto, mas eu fiquei fascinado com o conto. Eu não conhecia, ele estava lá na parede. É um desses contos que não deve ter perdurado, né? Não deve ter ficado no acervo do esquina, mas eu fiquei mais enciumado, não era admirado, enciumado. Como é que o menino que eu conhecia, né, conseguia escrever um conto daquele tipo? Então, esse foi a primeira vez que eu ouvi falar no Moacir, sem conhecer o Moacir. E no Dror, comecei a frequentar o Dror, Bonfim, minha cidade. Eu era um pouco da periferia, eu morava na Rua Santana, então eu comecei a frequentar o Bonfim só em 1948, né? Até lá eu não conhecia o Bonfim. Então comecei a frequentar o Dror e não me lembro, francamente, de atividades com o Moacir nesse período. Até que houve, o Dror acabou funcionando um tempo, uma sede do Dror, era um salão que era ao lado da casa do Moacir, da casa de vocês.
Na Caetano tinha um salão lá, o hidrópico, um dos endereços do hidrópico foi esse, ao lado da casa. E também não me lembro muito da participação do Moacir nessas atividades nessa época. O que, vamos dizer, comecei a conviver mais com o Moacir foi, até já adolescentes, jovens, né, que eles não, tinha saído do movimento, eles também não estavam em movimento nenhum, até que eu fui recrutado pelo Achomé Araçaíra, que recém tinha começado as suas atividades em Porto Alegre, porque o Achomé Araçaíra era um movimento juvenil forte no Rio de Janeiro, em São Paulo, e chegou tardiamente aqui a Porto Alegre. Então, esse Saveiro do Dror, nosso conhecido, recrutou e tal, comecei a trabalhar com a Achomé Araçaíra e entrei com a Achomé Araçaíra, um dos primeiros caveirinhos que eu ajudei a recrutar foi o Léo Chaves, que está aqui ao lado, né? Uma grande conquista seria trazer um Moacir com a Achomé Araçaíra. O microfone não está te ajudando. Vai ter que Preciso aproximar. repetir tudo. Mas o Moacir era um alvo importante, porque era uma pessoa que a gente conhecia, que era uma pessoa muito querida e intelectual, né? Mas seria uma conquista importante para o Achomé Araçaíra. E nessa época era o Moacir e o Carlos Tem. Então nós fizemos pontaria nos dois, né? E apareceu aqui em Porto Alegre, foi enviado em Porto Alegre, no Xelias. O pessoal do Achomé Araçaíra percebeu que Porto Alegre tinha um potencial importante. Enviaram para Porto Alegre, no Xelias, enviado um argentino, me lembro do primeiro nome dele só, Isaac, ele migrou para Israel. O cara era um hipnotizador, ele fascinava as pessoas, ele tinha uma maneira dele se colocar, ficava todo mundo assim, apaixonado pelo Isaac, como ele realmente tinha muito poder de persuasão. E ele conseguiu, o Moacir nessa época já estava na faculdade de medicina, né? E foi nesse período que o Carlos Tem também estava na agronomia, né? E foi nesse período que aí eu comecei realmente a viver mais intensamente com o Moacir, porque aí nós éramos raveirinhos do movimento. Então, eu estava sempre rodando com o Moacir, na casa do Moacir e tudo mais. E realmente o Moacir era o convívio com o Moacir era assim, gratificante. A gente gostava de conversar, de conviver com o Moacir. Esse é essa questão dessa discussão sobre identidade dele judaica, o que ele pensava sobre o judaísmo ou não, pertencer a um movimento dessa natureza era realmente um indicador de grande identidade, de grande interesse no judaísmo. O Moacir viveu esse período de conflitos que deve ter havido em casa para abandonar o curso de medicina, porque o movimento na época só pretendia induzir o pessoal à imigração para trabalhar, para viver em kibbutz, né? Então não se dava nenhum valor ao estudo universitário. Nós vivíamos num mundo realmente à parte, que eu que depois migrei para Israel um tempo, que não tinha nada a ver, inclusive, com a realidade israelita, porque nessa época o que faltava em Israel é o que o Estado de Israel realmente começou a investir, né? Nessa época, né? Antes disso, eles tinham gente, precisavam ter gente preparada, né?
estratégia que hoje Israel é um país muito bem sucedido em tecnologia, né? Nasceu nessa visão já bem antiga. Não, os startups, esse aí, recentes, não são criações novas, né? A semente desses movimentos, dessa situação, surgiu lá ideias há muito bem antigas. Inclusive, uma coisa que eu li recentemente que contradiz um pouco o que o Gremir falou sobre o Einstein. Nesse livro, uma biografia recente que eu li, Einstein em Berlim, uma coisa desse tipo, que o Einstein trabalhou na captação de recursos da Universidade Hebraica. Quer dizer, na década, em 1920, o Einstein acompanhou, sei que a ativista israelense nos Estados Unidos para captar recursos para a criação da Universidade Hebraica. Um pouco diferente do que a fonte aí, não sei qual que é verdadeira, mas que eu li isso recentemente. Então, o que realmente o meu testemunho, se havia, não sei se pode haver esse tipo de dúvida sobre a identidade, sobre a identificação do Moacir com o povo judeu e com Israel. Essa dúvida não existe, porque a pessoa que passa por um movimento juvenil dessa natureza realmente fica com uma carga assim indestrutível, a meu ver. A própria criação dele, posteriormente, foi fazer um curso de medicina sanitária onde? Por que ele foi fazer em Israel? Podia ter feito isso em qualquer outro lugar, né? Procurou Israel para fazer. O que pode haver é realmente a perplexidade atual que existe sobre se Israel tem razão ou não, tem caso de alguns setores, né? Pode eventualmente, bom, o que ele pensaria, né, nessa época? Aí realmente não arrisco a previsão, mas que o coração e a mente do Moacir estavam impregnados do judaísmo. A obra dele é um testemunho disso, mas inclusive nas ações diárias ele também tinha essa postura. Basicamente, minha participação seria esse tipo de testemunho, né, sobre a vivência judaica de Moacir Siqueira. Obrigado. Eu queria solicitar um mediador, se for possível, para a gente poder aproveitar melhor que os oradores falassem de pé. Uma boa sugestão. Por favor, perto do microfone. Já que eu sou um amante do apoiador. Não, isso é bom. Quero assinalar a presença do jornalista Flávio Tavares aqui nessa plateia, que muito honra a todos nós. Foi um amigo muito próximo ao Moacir Siqueira. Obrigado pela presença. Vou passar agora a palavra a Léo Chames, muito próximo ao Moacir e que tem a sua visão do conteúdo judaico e da vivência judaica do Moacir e sua identificação como tal. Falando de pé e no microfone. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Judite ter me convidado para participar dessa mesa, que realmente muito me honra. Muito. Na adolescência, nós estávamos todos pensando muito em Israel. Israel estava populando, estava ótimo, e nós, os jovens judeus, ingressamos nos movimentos juvenis. O Luiz, o Abrãozinho e o Weinberg também. E eu também. Tu estava no Dror, né? Era do Dror.
Bom, antes de mais nada, eu quero dizer o seguinte: a Judite me pediu para não contar nada de sacanagem. Mas a gente estava imbuído com Israel na cabeça. Então, o Luiz me convidou para chegar no Shomer Hatzair e nós fomos e ficamos e vibramos muito. Nesse interim, como o Luiz falou, o Shomer Hatzair era pequeno, tinha pouca gente, chegou tarde em Porto Alegre. E estávamos querendo recrutar mais gente. Então, isso que ele contou do Yitzhak, que era um hipnotizador, realmente a gente conseguiu trazer o Mico para o nosso grupo. E isso foi uma revolução lá dentro do DROR. Todo mundo ficou pé da vida, porque o Mico era um cara assim muito bom, muito bacana. Enfim, ele se destacava. No Shomer Hatzair, nós tínhamos uma vivência muito intensa. Era todo dia e todo fim de semana. E a gente começou a não dar bola para estudos, porque era orientação. Nós precisávamos ser Halutzim. Halutzim, para quem não sabe, era ser um operário em Israel, no kibbutz. E nós tínhamos, então, os grupos de menores, e nós éramos os monitores. Eu era monitor de um grupo, o Luiz era monitor de outro grupo, e o Mico era monitor de outro grupo. E existia uma emulação muito grande. A gente tinha sempre sextas-feiras à noite, a gente festejava o que nós chamávamos o Erev, que é a noite da sede, né, que é quando começava o Shabbat. E nesse dia, sempre a gente fazia uma hora de arte. E a Kutzá do Mico ganhava cedo. Ele pulava cada coisa, que nós morríamos de rir, era muito bacana. E nós tínhamos também, assim, fazíamos muitos passeios, nós chamávamos os Tchulim, que a gente saía para os campos a passear, e a cada grupo ia em separado. E tínhamos também os acampamentos, as aflagot, que nós chamávamos, que era passar o fim de semana. Aí a gente podia, naquela época, andar nesses muros aí, nós íamos de mochila, barraca, e lá cozinhávamos, e tínhamos uma vivência assim espetacular. E nós tínhamos muito simbolismo dentro do movimento. Então a gente levava a bandeira do grupo, sempre arrumava um mastro lá, e no acampamento às vezes tinha só 2 barracas, tinha um mastro, uma bandeira. E a gente tinha também essa de ir assaltar, né, o acampamento do outro, porque a princípio a gente assaltando, os outros seriam nossos escravos durante o resto do acampamento. Não acontecia, né? Mas numa flagrada, eu fui com o meu grupo assaltar o grupo do Mico. E nós nos rastejamos, era de noite, e ia para lá e para cá, e até que nós chegamos e fomos bem pertinho, e não sei quem lá, quando fez um barulho, e o Mico se levantou, foi lá no máximo, pegou a bandeira, botou dentro da barriga e foi dormir. E aí não teve assalto. Assim, tem muitas passagens que eu me lembro do Mico. Por exemplo, nós tínhamos uma fazenda em São Paulo que era um preparativo para a gente imigrar para Israel, que nós chamamos de Achará. E eu fui para Achará, e o Mico, como era um cara muito bacana, muito inteligente e tal, foi convidado para trabalhar em São Paulo, com o grupo de jovens de São Paulo. Então eu estava, e Achará, essa fazenda era em Jacareí, pertinho de São Paulo. Então a gente estava lá, e eu me lembro que o Mico, ele às vezes era um pouco temperamental. Quando ele se enchia o saco, ele pegava e vinha para Achará, né? Mas não tinha hora para chegar, e às vezes Achará não tinha lugar. Eu só sei que muitas vezes eu dizia assim: vai mais para lá, que eu quero deitar também. Ele vinha na minha cama.
E nós tínhamos assim uma ligação muito grande. E ele em São Paulo, ele ficava na casa de uns religiosos. E então ele tinha, em primeiro lugar, o seguinte: esses religiosos, essa família fazia um bolo sempre grande, e nós sempre andávamos com fome, né? A nossa fome era endêmica. Então o Mico queria comer o bolo, mas ele não tinha jeito, eles não tinham aberto o bolo ainda. Então ele pegava uma faca e ia lá e cortava assim ao comprido, assim, para ninguém perceber. E aí ele comia o bolo. E por outro lado, nessa casa um dia ele chegou justamente no Shabat, e ele viu um bico de gás aceso e uma luz acesa também. E ele falou: imagina, foi lá, desligou o gás, apagou a luz. Como era Shabat, não podia, né? E ele acabou com o Shabat. Então, assim, tem muita coisa. Me lembro também que a gente tinha as namoradinhas, né? Aliás, tínhamos nos apelidado lá, que eu e o Mico, nós éramos Papa Chiricota. Chiricota eram as meninas que vinham do Rio para trabalhar aqui, e nós sempre nos arranjamos bem com elas. O resto eu deixo no imaginário de vocês. Mas outra coisa muito importante foi que desse movimento nasceu uma amizade tão grande entre todos nós, que até hoje nós nos curtimos muito, muito, muito com o Raveirinho de São Paulo, do Rio, de Israel, enfim, a gente está ligado, ficou ligado para sempre. Isso aí nunca vai acabar. Muito obrigado. Obrigado, Léo. Quem está pronto para fazer o depoimento? Abrãozinho? Abrãozinho Slavotsky, por favor. Boa noite. E eu conheci o Macir não como Macir, nem como Mico, mas como Micali. Era como a nossa avó chamava ele. E quando eu fui escrever, logo depois que o Mico morreu, e faço um parênteses, quando o Vrenir chamava ele de Moacir, eu digo: não, mas eu nunca te escutei chamar ele de Moacir, nós só chamávamos de Mico. Eu acho que a maioria aqui, né, devia chamar ele de Mico, e ele gostava do apelido. Ele escreveu sobre isso. Ele disse que cada vez que ele se achava um pouco mais importante, ele se lembrava rapidamente que ele era o Mico, né, do Bonfim, e que isso fazia com que ele se sentisse bem. O gurizinho do Bonfim. Bom, então, essa ideia do Micali, né, era uma ideia importante dentro da nossa família, era a forma como a nossa avó chamava ele. E eu queria dizer que, se eu tivesse que escolher uma palavra para definir a noite de hoje, cada um poderia escolher uma palavra, mas eu, à medida que foi se aproximando o dia de hoje, eu fui sentindo que uma palavra me dominava, que um sentimento me dominava, e que talvez seja comum a todos nós, familiares e amigos do Mico, que são as saudades. Então, a palavra que eu diria para vocês hoje é que, à medida que se aproximou essa noite, as saudades que eu sentia do Mico aumentou. E com as saudades nós temos que, obviamente, tratar de matar as saudades, que é o que nós estamos fazendo aqui, porque dizem que ou a gente mata as saudades ou as saudades nos matam. E penso que é importante nós matar as saudades do Mico, porque de diferentes formas cada um sente muitas saudades dele. E uma das formas que eu encontrei de matar as saudades do Mico, em 2011, quando o Mico morreu, foi ler este livro algumas vezes, O Texto ou a Vida. Livro relativamente pouco lido, que a partir dessa exposição, ele é muito referido nessa exposição, então eu fiquei contente
Porque eu digo, bom, então agora esse livro vai ser lido e é um livro que realmente vale a pena ser lido. Eu selecionei 2 pequenos trechos para ler, mas vou deixar para o final. Essa mesa que está aqui, eu não sei assim quem pensou, mas eu achei que era um time de basquete, pela quantidade de gente, com um técnico. Teria que escolher quem seria o técnico. Eu pensei em ti, Abraão. E um reserva que entraria o tempo todo, porque nós já estamos um pouco acima da idade para jogar basquete. E eu pensei na ideia do basquete, porque o Mico jogava basquete daquele jeito. Ele disse que fazia uma cesta de Natal por ano. E, bom, aliás, a primeira coisa que eu comentei quando eu cheguei aqui foi com o Léo, que jogava no Achomer e jogava muito bem em todos os esportes. Aliás, essa mesa aqui tem 3 chaveirinhos que foram do Iru, do Dror, 3 chaveirinhos da Achomer e o Vrenir que agora está no Brilho Brito. Não é bem um movimento, mas bom, na nossa idade. Bom, a passagem do Mico, do Dror para Achomer, daria muita história, mas a minha família viveu isso com muita intensidade, porque a minha irmã, a Bruma, e o Chico eram do Dror, a saída do Mico foi uma tensão, um debate, uma discussão, etc. e tal. Mas o que eu gostaria de trazer para vocês sobre a identidade judaica do Mico e sobre a obra do Mico, e aí de novo, se eu tivesse que escolher uma só palavra, não tenho a mais mínima dúvida que eu escolheria sobre a palavra humor. Quer dizer, o Mico, ele utiliza, tanto na ficção dele, entende, como em várias passagens dos ensaios dele, de uma forma muito intensa, essa verdadeira identidade, né, digamos assim, que os judeus foram desenvolvendo. Uma das identidades, quer dizer, teria a identidade religiosa dos judeus, teria a identidade mais cultural, mais ampla, mas uma das identidades dos judeus foi, sem dúvida alguma, o humor. Quer dizer, o humor judaico, digamos assim, o Mico escreve que ele tinha uns estudiosos do humor judeu, diz que começa no século XIX, e aí há uma discussão, obviamente, porque eu faço parte daqueles que pensam que o humor judaico vem desde a Bíblia, mas especialmente desde o Talmud, de forma mais acentuada, e quem lê Hillel, que é o sábio dos sábios, percebe realmente o humor dele. Mas esse humor ele vai aparecer intensamente na ficção. E o Mico, evidentemente, ele, nesse livro aqui, O Texto da Vida, ele diz claramente o quanto a Bíblia, ele aproveitava as pequenas histórias da Bíblia para transformar em novelas, né? Assim ele fez com os vendilhões do templo, até utilizou o Novo Testamento, a primeira parte dos vendilhões do templo, mas a mulher que escreveu a Bíblia, o manual da Paixão Solitária, enfim, e outros livros, né? Então ele usa muito esse humor judaico nos outros livros também, nos seus contos também, e essa é uma marca dele, né? Com toda a capacidade de ficcionista. Eu trouxe para vocês 2 passagens desse livro, que foi o que mais me chamou a atenção. Claro que há uma passagem que eu sou obrigado a dizer, que ele fala que ele fazia os brinquedos de madeira na fábrica de um tio, porque a família dele, todas as famílias ali do Bonfim, em geral, não tinham dinheiro para comprar brinquedos, e ele fazia esses brinquedos de madeira. E ele disse que isso é uma coisa importante, porque depois, quando ele escrevia os livros, era um trabalho, e enfim, né? Mas ele lembrava isso. E essa fábrica era a fábrica do meu pai, e era ali na Fernandes Vieira, 540, que hoje não tem mais. E, bom, eu morei, nasci naquela casa que ele fazia esses brinquedos. Bom, eu vou ler essas 2 passagens. Não, acho que não tem necessidade. Obrigado. Reúnam-se todos os anos, selecionem dentro das minhas histórias as mais engraçadas e leiam-nas. Este será para mim o melhor monumento. Isso não foi escrito pelo Moacir Scliar, né, pelo Mico, mas ele cita nesse livro
E quem escreveu isso no seu testamento foi Sholem Aleichem. É claro que quando eu li essa passagem, eu logo pensei, bom, mas esse também poderia ser um desejo do Mico, que é a nossa forma de matar saudades, de lembrar dele e de deixar ele vivo entre nós, seria ler aquilo que ele escreveu. E aí já me ocorreu uma fantasia de quando a Judite poder descansar de todo esse trabalho que ela vem desenvolvendo há tanto tempo, daqui a 2 anos, sei lá, que possamos nos reunir para debater e estudar a obra do Mico, que não é pequena e que é super empolgante. A outra passagem que eu queria ler, e com isso eu concluo a minha participação, é o final desse livro. Ele diz assim: tenho a sensação que alguém espia por sobre o meu ombro, à medida que ele escreve. Não preciso me virar para saber que estão se espiando por cima de meu ombro. É o sonho de todo escritor ter atrás de si pessoas que espiem sobre seu ombro para ver o que ele está escrevendo. Não precisam aplaudir, não precisam dizer nada, não precisam sequer existir na realidade. Sua existência virtual, metafórica, é mais que suficiente. Ali estão eles. Então, os leitores que guarnecem a minha retaguarda emocional. Ali está um menino de olhar límpido, usando um grosso casaco. Ali está um jovem de vasta cabeleira e grandes olhos azuis, Moacir Scliar. Ali está a Sarah Scliar, a professora, com um livro na mão. Ali está José Scliar. Ali estão meus professores. Ali estão o Saci Pererê, o Negrinho do Pastoreio, a Cuca, Hércules, Teseu, os Argonautas, Mickey Mouse e Tarzan, os Macabeus, os Piratas, Emília, João Felpudo, Rufino. Todos olham em silêncio. Olham por cima do ombro desse senhor, um pouco calvo, que dizem é autor de vários livros, mas que nesse momento é apenas o escritorzinho do bairro do Bonfim, contando sua história, com a esperança de que as pessoas a acolham com um pouco de simpatia. Para isso servem as palavras, para estabelecer laços entre pessoas e para criar beleza, pelo que a elas devemos ser eternamente gratos. Claro que nesse momento o que eu poderia dizer é que quando ele escreve, não precisam aplaudir, não precisam dizer nada, não precisam sequer existir na realidade, sua existência virtual, metafórica é mais que suficiente. Eu pensei imediatamente na presença do Mico aqui, uma presença que cada um de nós tem dentro dos seus corações, né? E que nesse momento a gente se reúne, entende, em torno de uma figura que eu disse já para Judite, disse para o Fremir, e que pela primeira vez eu digo em público, eu não tenho a mínima dúvida, se nós pensar na palavra sábio como algo que só existiu no passado, seria um absurdo, como se os sábios só existissem no passado. Mas se eu precisasse dizer que um só sábio eu conheci, eu não tenho a mais mínima dúvida que eu diria que foi o Moacir Scliar. Muito obrigado. Agora, não sei, Jacques Wagner. Jacques Wagner. Boa noite a todos. Eu queria agradecer a Judite por ter me incluído nessa mesa. Eu sou um amigo meio tardio do Moacir. Eu não tive as vivências da infância nem da adolescência com ele. Tive uma convivência já numa vida de pai, de educador, portanto uma vivência mais madura. E falar sobre identidade é um tema complexo, porque identidade é um tema que a gente teria que eventualmente mergulhar numa construção de um afeto e de uma construção racional. Então as dimensões da
identidade são temas bem complexos. Mas eu acho que os depoimentos que aqui foram feitos revelam as dimensões da identidade do Moacir, eu diria, não só do Moacir. Eu acho que, em boa medida, a gente se projeta no Moacir. Em boa medida, são as nossas próprias vivências que nos construíram como judeus e como pessoas. Eu também gostaria de dizer que, ao contrário das falas aqui feitas, que procuraram psicanalizar um pouco essa alma judaica do Moacir através da obra dele, que, ao contrário de que muitos teóricos da literatura dizem, eu já afirmei isso para o horror de alguns teóricos, eu acho que as obras sempre são biográficas. Eu acho que a gente se expressa naquilo que a gente escreve. Alguns autores dizem que a gente separa a obra do autor, que não há uma conexão, mas no caso do Moacir fica bastante claro que cada palavra que ele está, pelo menos do meu ponto de vista, é a expressão da alma dele. Então a gente poderia, evidentemente, fazer uma análise do discurso, como nós estamos fazendo aqui, e interpretar cada vírgula, cada personagem, e ver a alma do Moacir. Então eu vejo o Moacir, eu tive assim, o Moacir sempre comigo foi uma pessoa muito querida, muito afetuosa. Quando eu adoeci gravemente, já estava o Moacir me telefonando, me apoiando. Eu me encontrava com ele, a gente começava a conversar, e eu devo dizer que eu me enxergava no Moacir uma pessoa profundamente emocional. Então a identidade judaica do Moacir era uma identidade emocional. Não era só um tema de racionalizações, de teorizações. Ele era, em boa medida, o que muitos de nós aqui somos. Partícipes de um povo que vivia angustiadamente os dilemas desse povo, enxergava por vezes as nossas falhas e os nossos fracassos, às vezes apontava os nossos méritos. Um bom autor, ele era um autor emocional. Eu acho que eu também tenho advogado isso na academia, que uma boa tese só surge se ela vem de uma emoção forte que a gente tem na gente. Essa emoção justifica uma boa investigação, uma boa escritura. Então, para mim, eu acho que o Moacir, ele, bom, antes de chegar nisso, eu quero dizer também que, me apoiando em algumas leituras que eu fiz, faço, aquilo que a gente vive emocionalmente, profundamente, especialmente numa faixa etária da juventude, marca a gente para sempre. Não há como a gente se libertar dessas experiências, dessa memória. Eu acho que a obra do Moacir é a expressão que eu chamaria da épica, a trajetória épica da comunidade judaica de Porto Alegre. Eu diria que é um épico dramático. Eu poderia psicanalizar aqui e talvez procurar entender por que ele optou pelo fantástico. Então, a juventude do Moacir, nos anos 50, em que todos nós éramos pobres, em que todos nós brincávamos na rua, em que os nossos pais trabalhavam 3 turnos com a condição de que nós estudássemos, naqueles casebres do Bonfim. Então ele é o cronista dessa épica, dessa trajetória épica, da construção de uma comunidade, mas uma comunidade vinculada a um mundo judaico que sofria, que sorria, que gargalhava, com essa alma judaica que ele se apaixonou. Essa alma judaica que ele expressou na sua obra. Então ele é um cronista, do meu ponto de vista, um cronista profundamente emocional. Ele expressa essa trajetória épico-dramática na obra de seus livros, e das conversas em que ele mantinha
se despojava, digamos assim, embora ele não fosse uma pessoa formal, mas ele se despojava de uma certa formalidade, de um certo academicismo, da necessidade de teorizar. Ele conversava, abria seu coração com um de nós e manifestava os seus sentimentos, suas preocupações, as suas irritações. E eu acho que é isso que a gente está, de uma certa maneira, aqui tentando retratar para vocês. Eu acho que o Moacir foi realmente um cronista, o nosso Isaac Singer, o cronista da nossa jornada. E o Moacir conseguiu colocar em palavras as nossas emoções, os nossos sentimentos, como um de nós. E o meu testemunho é um testemunho tardio, é um testemunho de uma pessoa que conversava com ele sobre essas coisas, e eu sentia nele, me identificava com ele, não só pelas vivências da juventude, que marcou a todos nós profundamente, mas porque ele traduzia em palavras as nossas emoções conjuntas. Eu acho que isso também é o que nos levou a muitos de nós a ler os livros. Eu li os livros do Moacir quando eu vivi em Israel, em situações bem dramáticas, e ele falou: olha, uma guerra se refletia no Bonfim, eu estava vivendo a situação do conflito. Aquilo realmente tocou profundamente. Eu não conheci o Moacir então, não conheci depois que voltei ao Brasil. Então essa dimensão realmente emocional faz parte dessa identidade. Eu acho que a identidade do Moacir não é simplesmente, não é possível decifrar ela através de uma argumentação assim muito racional, lógica. Não dá para matematizar essa identidade, como acho que não dá para matematizar a identidade de qualquer pessoa. Do ponto de vista do Moacir, o grande obra do Moacir é contar a nossa história, a história dos nossos pais, para sempre. Muito obrigado. Obrigado, Jacques. Agora nós vamos ouvir o Oliver, que vai dar o seu depoimento pela intensa relação que teve com o Moacir, até por relações familiares e na sua visão de um intelectual também ligado às coisas judaicas. Por favor. Como o Frank Finkelstein falou antes, eu sou IEC. Talvez seja por isso que eu estou falando por último, mas tudo bem, eu acho que é justo. E, por conseguinte, eu não morei no Bonfim, não tive experiência no Bonfim, os IECs não moravam no Bonfim. E eu vim a conhecer o Mico quando ele começou a namorar a Judite. E, por conseguinte, eu estou falando aqui como cunhado. A palavra cunhado tem diferentes nomes em diferentes línguas. O Brizola, quando queria concorrer ao presidente e não podia porque ele era cunhado do João Goulart, ele dizia que cunhado na parente. Em inglês, cunhado é brother-in-law, irmão na lei, uma coisa meio dura. Mas em francês, a expressão que eu mais gosto é em francês, que é beau-frère, é bonito irmão. E o Mico era um lindo irmão, era certamente um irmão mais velho. Eu sou o mais velho dos irmãos homens, ele era certamente o irmão mais velho, ele era 8 a 9 anos mais velho que eu. E quando eu o conheci, eu estava assim no movimento juvenil, eu estava no DROA, estava junto, a gente era caveirinho, cuidava da parte de cultura de Itapuca, até hoje eu continuo cuidando da parte de cultura, estou em recuperação ainda. E o Mico já era um médico recém-formado, começou a namorar a Judite e vinha visitá-la no bairro Auxiliadora, onde a família morava. E eu me lembro que o Mico tinha um carro naquela época. Um carro naquela época era uma coisa mais rara, mas claro que 90% dos carros eram Fusquinha, mas o Fusquinha do Mico tinha uma coisa que me impressionava muito: no quebra-sol ele botou postais de gravura de Van Gogh, de Picasso. Então abria aquilo e saltava um pequeno museu. Era uma coisa assim muito pouco usual, mas que me impressionava muito. E nós desde o começo nos tornamos muito amigos e tínhamos grandes discussões. Íamos juntos comprar o Jornal do Brasil, que era o jornal naquela época, líamos coisas juntos.
ele lia trabalhos que eu fazia para a universidade, os primeiros contos dele ele deu para mim, para a Judite ler, então sempre houve uma interação muito grande, muito próxima. E eu acho que, como foi dito aqui com muita propriedade pelas pessoas que me antecederam, o Mico conseguiu fazer uma coisa que foi um pouco uma resposta que o grande escritor Tolstói disse para um escritor iniciante que perguntou para o Tolstói: como é que eu faço para ser um escritor universal? E o Tolstói teria respondido: começa a escrever na tua aldeia, não tem nada mais universal do que a aldeia. Uma aldeia. O Moacir fez isso porque justamente a condição judaica tem esse duplo caráter. Ele tem, principalmente no caso dos judeus que vieram da Europa Oriental e da Rússia, uma intensa vida de shtetl, de cidade, que foi reproduzido pelos primeiros imigrantes quando chegaram aqui no Bonfim, e porque tinha a ver com contar histórias, com todos se conhecerem, com ajudarem, com as aspirações dos pais, como já colocou, de trabalhar 3 turnos para que o filho pudesse ser doutor. Então, uma coisa muito intensa que o Mico reproduziu muito bem, e ao mesmo tempo ele bebeu muito fortemente na Bíblia, apesar de não ser uma pessoa religiosa no sentido de manter serviço religioso, ir na sinagoga, jejuar, ele não fazia nada disso. Mas a Bíblia era uma inspiração o tempo todo, e isso de alguma maneira se traduziu em outros judeus muito importantes, como Freud, Einstein, que também não eram religiosos, mas sempre viveram a parte mais universalista do judaísmo, no sentido que o judaísmo é uma religião muito peculiar, ela é de um grupo, ela tende a não fazer proselitismo, é um grupo que casa entre si, mas ao mesmo tempo formulou uma série de coisas universais que estão na Bíblia, os profetas, na ideia da justiça social, que foi aparecer depois em diferentes ideólogos, em políticos, mesmo no Marx, que renegava o judaísmo, aparecia como algo a ser modificado. E o Moacir conseguiu fazer brilhantemente essas duas pontes, quer dizer, descrever essas pequenas coisas de uma forma universal, e na atuação dele está sempre preocupado em como o judaísmo e como ele especificamente podiam ajudar o mundo a ser melhor. Isso ele traduziu na prática médica dele, que foi não só de trabalhar em hospitais com pessoas mais humildes, mas trabalhar na área de saúde pública, onde ele fez um trabalho notável de vacinação, de outras coisas que tiveram uma continuidade muito importante e que ele dava uma importância enorme, não considerava isso uma coisa menor, e que ele conseguia conjugar muito bem com a atividade de escritor. Era impressionante ver o Moacir, a gente ia para a praia, tinha 500 pessoas na casa, ele sentava numa máquina de escrever, num pedaço de papel, rabiscava, e quando via, ele tinha terminado de escrever alguma coisa, como se nada existisse à volta, e aí ele começava a falar de um assunto, e aquilo era algo muito automático, muito feito assim com muito gosto, e ele conseguiu ser um escritor que não só escreveu ficção, mas que escreveu uma série de obras que foram citadas aqui, que são obras científicas, filosóficas, crítica literária, que está preocupado com as mais variadas questões, e que ele escrevia com uma rapidez enorme. O Vermeer mencionou uma coisa muito interessante, que eu acho que é muito significativo, era a generosidade do Moacir, do Mico. Assim, alguém que recebia um convite do interior, uma pequena cidadezinha onde tinham estudantes que estavam lendo, ele pegava o ônibus, pegava o carro, viajava, voltava, e eu nunca vi dizer como eu estou cansado. Eu simplesmente fazia isso o tempo inteiro. Às vezes chegava na sexta-feira de noite, meus pais sempre comemoravam o Shabbat, e ele vinha numa viagem, sentava e conversava. Eu nunca vi ele reclamar de absolutamente nada disso. Ele era também uma pessoa de uma enorme inquietude intelectual, que era muito típica do movimento juvenil, que o movimento juvenil tinha jovens inquietos que queriam estudar o mundo, queriam conhecer, literatura, etc. E ele sempre manteve isso. Eu me lembro de uma vez que eu estava com a família na França, em Paris, e a Judite e o Moacir vieram nos visitar. Eles ficaram com a gente, eu imaginei que eles iam querer descansar, e o Moacir disse: não, eu tenho que comprar aquela revista Periscópio, que tem todas as coisas para ver, porque eu preciso ver. Eu digo, calma, eu disse, não, vamos lá comprar. Comprou e começou, já se travou com a caneta, eu preciso ver tal exposição, tal filme, tal peça, tal isso. Eu me assustei, digo, até quando vocês vão ficar aqui? Não, tudo isso dá para ver em poucos dias, tal coisa. E aí ele me perguntou para mim assim: tu já visitaste os esgotos de Paris? Isso é um passeio clássico, eu já tinha visitado. Pois não visitei. Eu quero muito visitar, mas de manhã a gente podia ir a tal lugar, depois a gente vai nos esgotos, depois tem uma exposição e aí a gente podia ver uma peça de teatro. Tipo,
bom, é meio complicado, mas vamos tentar. Disse, não, vamos. E chegamos lá, para nossa sorte, para o nosso azar, tinha pouca gente, era só nós, só a família, e o guia era um engenheiro hidráulico. Não queiram visitar os esgotos de Paris com engenheiro hidráulico. E o cara levou muito a sério, e começou a dar longas explicações. E o Moacir começou a ficar agoniado lá para o relógio, e disse, a gente não vai conseguir na exposição, se não vai na exposição, nós vamos perder o teatro, como é que a gente faz? E o Moacir, tu que disse, não, nós temos que ir embora, como é que nós vamos embora? Aí então nós levamos. E ele viu um corredor, de um lado dizia saída, e do outro lado dizia exposição. Você fica aqui atrás, quando o cara for para a esquerda, a gente corta a direita. Mas Moacir disse, não, é o jeito, a gente já viu que chega, já correu, o coitado do cara deve estar até hoje lá tentando achar. Então, esse era o jeito dele, tinha que fazer tudo ao mesmo tempo, visitar, incorporar, etc. Era algo muito pessoal, pessoal dele. A Judite foi entrevistada há pouco, quando começou a exposição, e perguntaram para ela o que ela achava que o Moacir diria vendo toda essa exposição. E ela disse que ele ia ficar, talvez no começo, muito assustado, e aí ele diria, mas tudo isso é para mim? Assombrado. E diria, tudo isso é para mim? E a gente diria, sim, tudo isso é para mim. Eu acho, para finalizar, que se ele visse essa mesa toda, nós falando o tempo inteiro dele, ele dizia, tá, chega, já tá bom, vocês já contaram isso para demais, etc. Mas nesse particular, eu vou concluir, eu vou me permitir discordar com você. Acho que nunca chega de falar sobre ele, de lembrá-lo, de contá-lo, e eu acho que ele ficaria muito contente, muito gratificado de ver como ele tem amigos, pessoas que se interessam por eles e vêm aqui para ouvi-lo e estão interessados na pessoa dele. Muito obrigado. Eu também gostaria de fazer um depoimento. Em primeiro lugar, nesse depoimento, queria cumprimentar a Judite e todas as pessoas, os irmãos Olívio e toda a família, que realizaram um dos eventos mais marcantes dessa cidade. Realmente, vocês fizeram um trabalho gigantesco, à altura da memória do Moacir Scliar, do que ele merece. O Moacir Scliar, na vida de todos nós, tem uma parcela importante. E eu sempre vou me lembrar dele, por eu ser mais velho que ele, eu o via meio como um piá. E eu sempre me impressionava com aquele olhar muito luminoso dele, parece que ele lia os pensamentos, e o Moacir não tinha nenhum tipo de artifício de maldade, qualquer coisa. As coisas do Moacir fluíam com uma espontaneidade impressionante. Era impossível não gostar do Moacir. Ele não era um atleta, mas ele se metia no jogo e fazia o que podia. Ele estava bem em qualquer ambiente e ele se adequava ao nível do ambiente, porque ele tinha uma humildade própria dele, que talvez seja vinda até da nossa condição, que nós éramos todos muito pobres, como foi lembrado aqui. Nossos pais, no final do dia, quando o tempo era bom, botavam umas cadeiras na calçada e ficavam falando, e daí as histórias surgiam, as noites eram seguras, podia-se ficar na rua. O Moacir teve, no núcleo familiar dele, uma mescla de tudo que era necessário, desde que se tivesse talento que ele tinha, para se transformar no grande escritor que ele se tornou. Ele tinha, por um lado, a dona Sara, a mãe dele, uma mulher que era professora, que naquela época, ser professora era um status, não era trabalhadora da educação, era uma professora, com tudo que o nome tem de dignidade. E ela foi para o Moacir uma cobradora eficaz, uma condutora do caminho que ele ia seguir, porque ela vislumbrou nele alguma coisa diferente
que deveria ser cultivada. Mas ela não teve só o Moacir. Ela teve o Fremir, fez uma carreira brilhante, um homem de uma inteligência superior. Teve a Marili, que me lembra muito a própria mãe fisicamente, uma mulher de grande valor. E tinha o seu José. O seu José era uma figura ímpar, um homem alto, magérrimo, sempre contando alguma história que não se concluía, porque quando ele estava contando determinado fato, ele se lembrava de algo que tinha a ver com isso, e entrava, sem pedir licença na outra história, que ia se emendar com uma terceira e uma quarta. Eu e Moacir ríamos muito disso e curtíamos muito provocar o seu José para contar as histórias dele daquele jeito arrastado, calmo, como quem não tem pressa, e não tinha mesmo. A minha relação com o Moacir, então, era assim: eu era mais velho, meu irmão Salos era mais próximo dele. E nós nos aproximamos por talvez uma identificação na área do humor judaico. E por um fato que eu não conhecia e que vim saber através do Fremir há muito pouco tempo atrás, que a dona Sara fazia gosto que o Moacir se desse com os filhos dele. Então ela achava que eu e os Slavos e a minha família, Dona Cheia e o Sr. José, éramos um núcleo que valia a pena se aproximar. E o Moacir, inúmeras vezes, estava lá em casa, jantava, almoçava, porque eu não podia almoçar ou jantar na casa dele, porque o tipo de refeição que ele fazia era uma coisa inconcebível, porque ele era um leitor voraz. Então a dona Sara servia para ele um prato de arroz, sei lá, com mais alguma coisa, e uma taça de café com leite. E ele ia comendo, mas ele não olhava a comida, ele tinha sempre algum livro, ou algum gibi, alguma coisa que ele estava lendo, e comia aquilo para se livrar daquilo. Então, quando ele chegava na minha casa, evidentemente era outro ritmo e ele se adaptava. A morte do Moacir Sclia é uma coisa que até hoje, a todos nós, a mim em particular, me abate profundamente. Ele estava no auge da sua produção literária. Moacir, a gente sentia que estava engendrando na cabeça dele a grande obra ainda por fazer. Ele foi reconhecido em vida, o que é uma bênção. Quanta gente talentosa não chegou a usufruir o que ele usufruiu. Ele foi recebido em todos os lugares como uma pessoa extraordinária. Foi membro da Academia Brasileira de Letras e ele curtiu intensamente, porque ele não tinha frescura. O Moacir gostava das coisas, sabia usufruir delas e não tinha o nariz empinado. Às vezes ele se lembrava do apelido Mico, para não subir muito a temperatura. A falta dele não tem como ser preenchido. Essa mostra aqui, tão boa hora foi feita aqui, é uma obra de gigantes e resgata, e a palavra resgatar eu sei que é muito usada e às vezes não quer dizer nada, no caso dele quer dizer tudo. Aqui estão coisas da memória, da formação do Moacir, da alma dele. Ao encerrar esta nossa sessão, nós vamos colocar a palavra à disposição das pessoas que quiserem se manifestar. Nós não temos muito tempo, não sei quanto tempo temos. Liberados? Ok, então eu coloco a palavra à disposição de todos e agradeço em nome de todos os da mesa pela atenção, pela qualidade, pela presença de todos. Pessoal que quiser fazer alguma pergunta ou comentário, só levanta a mão que eu vou com o microfone, aí vocês escolhem se querem direcionar a pergunta para alguém ou para a mesa inteira e eles brigam para ver quem é que responde para vocês. Por favor, o senhor se identifique. Meu nome é Manuel.
Como? O doutor Isabel, que hoje vive nos Estados Unidos, Canadá, tudo igual. E o médico famoso e a sua presença, desculpe não ter reconhecido, faz muitos anos que não nos vemos, muito honra também nesse auditório. Os Estados Unidos e o Canadá são tão diferentes quanto o Brasil e a Argentina. O que eu gostaria, muito brevemente, é prestar um depoimento do impacto do Moacir fora do Brasil. Houve em Toronto uma sessão de Arbofront, de convite aos autores mais eminentes do planeta, fazer uma palestra de microfone. Tá bom assim? 1, 2, 3, 4, 5. Há uns anos atrás, não sei quantos anos, mas faz muitos, ele foi convidado, junto com outros autores internacionais de eminência, para falar sobre algumas palavras sobre a obra dele. Eu tenho um colega, se chama Alvin Newman, gastroenterologista, Mount Sinai Hospital, que a esposa dele é professora de literatura em York University. York University. E um dos cursos que ela dá na York University, até agora, é um curso sobre Moacir Scliar. Ela é apaixonada pela obra do Moacir. E eu nunca entendia como é que essa professora, lá em Toronto mesmo, foi escolher Moacir, que eu sabia muito bem, como o tema, né, de um curso ao nível universitário, e ela era absolutamente apaixonada pela obra dele. Tanto que nós tínhamos, há muitos anos, um baile no Mount Sinai Hospital, uma vez por ano, e ela parava de dançar com o marido e disse: ela vinha falar comigo, porque ela achava que, como eu conhecia o Moacir Scliar, eu teria muitas coisas para contar, naquela Moacir. E, na verdade, eu tinha muita relação de correspondência com o Moacir, cada vez que eu vinha para Toronto, de Toronto para Porto Alegre, vinha visitá-lo. Eu tenho muito interesse em literatura. Teve um determinado momento que ele me mandou um pacote enorme para Toronto. Ele sabia que eu estava lendo Balzac, e então ele comprou toda a coleção em português de Balzac, um pacote enorme, 90 volumes, e mandou para Toronto, que eu tenho lá como uma lembrança muito simbólica do Moacir. A coleção inteira de Balzac que ele me deu. Mas o que eu queria dizer é o seguinte: além da amizade que eu tinha, que foi quase meu contemporâneo de faculdade de medicina, então, alguns anos depois de mim, ele se interessou por epidemiologia médica, que era um assunto que também eu tive muito interesse, e a gente trocava muitas ideias, mas o que eu acompanhei muitos anos, eram as crônicas que ele escrevia domingo, na 0 hora, sobre medicina. Sábado, mas a gente lia isso domingo. E é o seguinte: primeiro que a 0 hora chegava em Toronto, através de uma prima minha, Letícia Isabel, que antes que tivesse a 0 hora na internet, ela botava no envelope e mandava para mim, e a única coisa que eu lia da 0 hora era o Moacir. E eu escrevia de volta para ele, ele correspondia primeiro por aquela coisa de botar no papel, como a fotografia, botar o selo, né? Mandava de volta para mim, antes que tivesse a internet. Depois ele disse que o filho dele, o Roberto, estava instalando uma coisa chamada e-mail. Ele tinha um e-mail, a gente começou a corresponder por e-mail. Mas a coisa mais interessante é o seguinte: eu vou terminar com esse depoimento. Naquela visita que ele fez a Toronto, quando ele fez a palestra, foi a esposa do Alvin Newman, né, toda excitada para escutar o Moacir, etc. E algumas semanas depois, eu vi na crônica escrita na 0 hora, que tinha visitado Toronto,
muito impressionado com Toronto, falou, etc., inclusive, no nosso encontro. E ele disse que ele lamenta muito que quando ele estava no Largo Front, uma loja de souvenirs de Toronto, e tinha uma coisa que era um super balão, que ele ficou muito triste, que ele gostaria de ter comprado para o filho dele, esse balão gigante, e ficou muito sentido que ele não teve oportunidade. Eu imediatamente fui naquela loja, comprei um super balão, botei no correio, mandei para ele, e depois ele me escreveu o seguinte: olha, muito obrigado pelo balão, não sei se você lembra disso, não? Super balão. Mas o Roberto não deu muita bola pelo balão, está muito interessado agora na bicicleta. E eu fui lá para o balão do o Moacir é uma presença constante na minha memória, de uma forma assim, extremamente amorosa. Muito obrigado. Primeiro eu quero me apresentar, eu sou a Maria Clia, a irmã caçula do Moacir Domingo. Segundo, eu quero parabenizar a mesa pelo brilhante painel que nós tivemos. Cada um de vocês contou a sua história. A história do Nico eu gostaria de ouvir, com certeza. Vocês fizeram isso. O que eu gostaria de contar para vocês, que me vem na minha memória, é algumas fotos que eu tenho em casa. Ela não está nessa exposição. E a primeira delas é do Nico, bebezinho. Numa delas, ele está na garupa, nos ombros do nosso pai. E na outra foto, ele está no parapeito de uma janela, aquelas casinhas de porta e janela do Bonfim. Ele está no parapeito, segurado pela minha mãe, e a minha mãe está dando um beijinho no rosto dele. A conclusão que eu tenho é que ele foi o primeiro filho homem, e um filho muito amado. Ele foi uma criança amada pelos pais. E aí é que vem o primeiro elo da identidade judaica, o amor que os nossos pais tinham pelos filhos. Ele viveu cercado numa família muito grande. O Distria eram 9 filhos que vieram para o Brasil. E os Saguski eram 4 filhos que também vieram para o Brasil. O Distria não era uma família, digamos assim, religiosa. Alguns anarquistas, o tio Henrique foi do Partido Comunista, mas era rodeado de bibliotecas, de livros em Yiddish. Então esse era o outro elo da infância dele. Mesmo que não fosse uma família religiosa, mas que cultivava a cultura judaica. Acho que os Slavos tiveram umas religiosas, Abraão, pelo menos na lembrança que eu tenho. Pesach, Rosh Hashanah, nós passávamos sempre com a família Slavovski. Lembro-me que a nossa porta na nossa casa estava sempre aberta. Léo, Abraão, Salles, Luiz, Apura, mas outros caveirinhos do movimento juvenil. Conviver com vocês, a minha infância que eu passei, convivendo com vocês em casa, é uma lembrança muito bonita que eu trago. Finalizar. Em especial para mim, pelas lembranças que ele tem de nosso irmão. E dizer, Nico
descansa em paz. A saudade é eterna, não tem como medir essa saudade. Obrigada a vocês por essas lembranças, pelas histórias que vocês contaram. Meu nome é Flávio Tavares e eu quero contar um episódio do Moacir, a quem eu não conhecia quando surgiu o episódio. Conhecia o Vremeiro era militante, o Abraham Finkelstein. Éramos todos alunos do colégio Júlio de Castilhos, que naquela época era um grande colégio, ano de 1951, 1952. E eu era presidente do Grêmio Estudantil Júlio de Castilhos, que tinha muito prestígio na época. E fizemos um concurso, que foi um dos grandes atos da minha gestão, concurso de literatura. Eu acho que o Chames tinha estudado no Júlio de Castilhos, tinha feito teatro do estudante no Júlio de Castilhos, mas o Chames é um pouquinho, 2 anos talvez mais velho que eu. Bom, fizemos um concurso de literatura. 4 professores julgavam e eu era o 5º voto para o caso de desempate. E aí veio um menino que eu não conhecia, fiquei conhecendo pela obra literária dele. Tinha 15 anos, eu tinha já 19. Tinha 15 anos, que apresenta um conto e os professores, houve 3 votos a favor daquele conto. Mas alguém disse, aí o quarto professor disse, mas esse menino é do ginásio? O ginásio era o ciclo seguinte aos mais jovens, o ciclo seguinte ao primário. E esse jovem chamava-se Moacir Estrela, que era irmão do Vremeiro naquela época. Depois o Vremeiro passou a ser irmão do Moacir. Eu quero só contar esse episódio porque o Moacir sempre o recordava. E dizia, não, o primeiro prêmio literário que eu recebi foi das tuas mãos. Tem que te dar uma recompensa para isso. Não, a minha recompensa é que tu vais me pagar a passagem e a estadia quando for receber o prêmio Nobel. Bom, pessoal, nós temos só mais 10 minutos. Se alguém quiser falar, é bem-vindo. Por favor, Matilde Gus, microfone levantando para todo mundo que Obrigada. Boa noite. Eu quero contar que enquanto Moacir Estrela foi guindado a condição de imortal na Academia Brasileira de Letras, a Federação Israelita do Rio Grande do Sul resolveu homenageá-lo, com muita justiça, é claro. E nós então estávamos no palco, convidamos a Judite, que subiu também, não sei se tu te lembras, e eu convidei o Moacir e disse, Moacir, por favor, vem aqui que essa cadeia está te esperando. Quando eu disse essa cadeia, eu me dei conta da gafe e até comentei que era um ato falho e o Moacir subiu, é claro, foi homenageado e depois, no final, ele disse, como é que tu sabia que essa cadeira para mim, aqui em evidência, era uma cadeia mesmo? Então isso aí significa a humildade do Moacir, que vocês já tanto ressaltaram e que nesse episódio então ficou ainda mais patente. Obrigada. Bom, não havendo mais ninguém a falar, encerra esse colóquio, que eu acho que atingiu os objetivos, matamos um pouco da saudade, que não tem como matar completamente, mas nos dá sentimento de termos feito a coisa certa. Muito obrigado pela presença.